Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bom, continuando a nossa apostila, na última aula, então, nós vimos lá sobre... terminamos o capítulo 5, né? Então, agora nós vamos iniciar o capítulo 6. No capítulo 6 vai ser só sobre volume, tá? O que seria volume, então? É a quantidade de um produto ou um líquido que cabe em determinado recipiente, tá bom? Então aqui a gente vai ver ter uma visão geral de volume, sobre unidades de comprimento, né, unidades de medida, né, do volume. E essa aulinha então é só para mostrar primeiro sobre as unidades de medida. E a próxima aula a gente incrementa um pouquinho, tá bom? Assim como no metro, no comprimento, por exemplo, a unidade de comprimento, a unidade de medida do comprimento é o metro, tá? E aqui a unidade de medida do volume é o metro cúbico, tá bom? Lá na frente vocês vão entender por que metro cúbico. Ó, assim como no comprimento é o metro, tem também os múltiplos e submúltiplos, ou seja, tem o metro, tem centímetro e tem milímetro. Aqui no volume também tem a unidade padrão, que é metro cúbico, mas tem também os múltiplos, que é centímetro cúbico e decímetro cúbico, tá? Então aqui não entra milímetro cúbico, entra decímetro cúbico, tá bom? Lá na página 178, então, tá bem explicadinhos lá, tá? Ó, então centímetro cúbico e decímetro cúbico são submúltiplos e múltiplos do volume. Principal medida do volume, metro cúbico. Sempre que você vê lá, ele é representado com m elevado ao cubo. Sempre quando você vê essa unidade de medida, você já tem que saber que ele está falando de volume, tá bom? Olha aqui, quais são as medidas? 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico, que equivale a 1000 litros, tá? Então, ó, um metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, ou 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetro cúbico. Ou seja, como que são os submúltiplos, então? Olha aqui, ó, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Então, os múltiplos e submúltiplos e as capacidades de cada um aí, tá? Como que a gente faz, então? Aqui nós vamos poder calcular o volume. Como que a gente calcula o volume? O volume nós sempre calculamos multiplicando o comprimento pela largura pela altura, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um cubo, tá? Aqui um cubo, certo? Nesse cubo as arestas, olha, as arestas são as linhas, lembra disso, né? As arestas, elas têm medida de, olha, aqui é o comprimento, tá? Comprimento. Aqui é a altura, ó, aqui é a altura. E essa parte aqui, ó, é a largura. Então, comprimento, ó, vou fazer aqui, ó, comprimento, comprimento, né? A altura e essa parte aqui é a largura. Então, a largura, a altura e o comprimento, tá? Então, ó, o que eu tenho que fazer para calcular? Multiplicar esses três. Todo o exercício vem com um valor já. Quando não vem, ele vai falar lá no enunciado que cada cubinho deles tem uma medida de 1 metro cúbico, ou 1 centímetro cúbico, ou 1 decímetro cúbico, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu vou multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Nesse caso aqui, cada um deles tem 2 metros cúbicos. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 do comprimento, 2 da largura e 2 da altura. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 metros cúbicos. Por que então que eu falei aqui, ó, metro cúbico? Você pode ver aqui, ó, eu não tenho unidade de medida metro, metro e metro. Não aparece 3 vezes, então metro elevado a 3. Metro cúbico, tá? Então aparece aqui, ó, na largura, porque nós temos 3 medidas. Nós temos o comprimento, nós temos a altura e nós temos a largura. Por isso que chamamos de metro cúbico, tá? Ó, aparece 3 unidades, 3 medidas aqui. Ó, a largura, a altura e o comprimento. Por isso, então, metro cúbico, tá? Aqui é um outro exemplo. Eu tenho uma pilha de blocos. Cada bloquinho disso aqui tem 1 centímetro, tá? O desenho não está muito bom, mas vamos lá. Ó, cada bloquinho disso aqui tem 1 centímetro. Aqui no comprimento, ó, aqui, comprimento. Aqui no comprimento eu tenho 3 blocos. Se eu tenho 3 blocos, eu tenho 3 centímetros, certo?
Aqui na altura, ó, aqui é a altura. Aqui na altura, eu tenho também 1, 2, 3. 3 bloquinhos subindo. Se eu tenho 3 bloquinhos, cada um é 1 centímetro, então eu tenho 3 centímetros, certo? E na largura, que é a largura, ó, aqui na largura, eu tenho 4 blocos. 4 blocos, cada um tem 1 centímetro, então eu tenho 4 centímetros. Calcule o volume, então, dessa pilha de blocos. Como que a gente calcula? Comprimento vezes largura vezes a altura, tá bom? Então, ó, comprimento mede quanto? 3 centímetros. E a largura, 4 centímetros. E a altura, 3 centímetros. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 centímetros cúbicos, tá? Ó, aqui nós vimos metro cúbico, porque aqui as medidas estão em metros. Aqui nós estamos vendo centímetro cúbico, porque as medidas aqui estão em centímetros, tá? Então tem que prestar atenção, determinada a medida, tá bom? Então seria isso, tá? Calculando o quê? O volume, calcula comprimento vezes largura vezes altura, as unidades de medida, quanto mede, qual que é o equivalente de cada um, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E nós temos aqui um outro exemplo, ó, aqui na apostila, não sei se dá para ver direito, vamos ver aqui. Ó, vamos supor que eu quero calcular o volume desse aqui, ó. Quero calcular esse bloco aqui. O que eu tenho que fazer? Ó, aqui eu tenho 2 blocos, cada bloquinho 1 centímetro, né? Então eu tenho lá comprimento 2 centímetros, ó. Comprimento 2 centímetros. 2 centímetros, certo? Agora aqui, na largura. Quantos bloquinhos eu tenho na largura? Eu tenho 3 centímetros. Então, vezes 3 centímetros. E quantos que eu tenho na altura? Eu só tenho 1. Aqui eu só tenho 1, né? Então, aqui vezes 1. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que primeiro calcular a parte de baixo e depois somar com o que está em cima, tá? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6 centímetros cúbicos. 6 centímetros cúbicos. Quantos que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 a mais. Então, 6 mais 3 é igual a 9 centímetros cúbicos, tá bom? Então, aqui nesse caso aqui, a medida dessa figura aqui, então, seria 9 centímetros cúbicos, tá? Pessoal, então seria